Hoje o papo é com ele, o grande Jair Bolsonaro. A gente vai entrar nas polêmicas, nas curiosidades e nos bastidores que quase ninguém sabe. Sem filtro, sem rodeio, daquele jeito que você curte. Então, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem conteúdo novo na nossa playlist com os nomes mais falados do Brasil. Tá imperdível. A origem do meu processo é urna eletrônica. Pois é, por que tu tem tanta certeza que tem caô na urna eletrônica? Olha só, vamos lá, você vai entender perfeitamente. Antes de mim, o Brizola, lá atrás, nos anos 90, teve um problema com uma contagem computadorizada Proconsult no Rio de Janeiro. E ele levantou essa lebre e depois se comprovou que se fosse feita daquela forma, ele ia perder as eleições no Rio de Janeiro. Tá. Com o passar do tempo, foi em 96, né? Entrou a urna eletrônica. No começo eu achei legal. Eu tenho um vídeo tu falando. Não achei legal, tá? Depois a gente vai vendo das possibilidades que existe. Eu acredito na máquina, eu não tenho obrigação de acreditar no programador. Só isso. Entendi. Tá? Então vamos lá. Então, antes de mim, deputado Flávio Dino criticava a urna. Carlos Lupe, do PDT, falava que o voto sem o papel era fraude, né? E depois eles foram mudando de opinião porque o pessoal dele estava chegando, né? Então o time que está ganhando, você não se mexe nele. E eu continuei nessa briga. Tá. 2010, 2012. Em 2015, apresentei uma emenda. O relator era o Rodrigo Maia, lá do Rio de Janeiro. Tá? Ele acabou aceitando. A Dilma vetou a emenda. Nós derrubamos o veto por mais de 400 votos, só na Câmara. Tá certo? O ministro Fux era presidente do TSE, me convidou para o TSE, eu fui lá. Ele mostrou para mim os equipamentos. Falou que nas eleições de 2018, 5% das sessões teriam voto impresso. Eu pedi para ele, dá para pulverizar as urnas? Ele falou, já está prevista a pulverização. Né? Tudo bem. E daí, logo depois, o Supremo Tribunal Federal, por 8-3, disse que aquela votação com papel do lado era inconstitucional. E o argumento era que o papel, né, colocava em risco a segurança das eleições. Ou seja, você votou, você não bota a mão no papel. Apareceu no visor o papel, você confirmou, aperta. O que esse do Supremo, que na verdade foi a Raquel Dodge que propôs isso aí. Se o papel engripasse, você ia lá e ia saber, você mesário ia saber em que eu estava votando aqui. Mas não justifica isso aí. Você pode ver. Na Venezuela, somente o voto impresso agora pôde-se chegar à conclusão que foi fraudado, ele foi lá. Agora, por que a Venezuela adotou pela primeira vez o voto impresso? Eu tenho que saber isso aí, saber da história. Né? Porque o americano tinha levantado embargos para a Venezuela. E para o americano poder voltar a comprar petróleo da Venezuela, o governo Biden tinha que ter uma desculpa. Daí juntaram na Venezuela, Estados Unidos, representante, o Maduro e a oposição, que era Maria Corina, Capriles, entre outros. E decidiram, então, que nas eleições do ano passado, né, teria o voto impresso. E o que o Maduro fez malandramente? Pô, eu vou perder. Daí ele pegou a Maria Corina e o Capriles e tornou-os inelegíveis por 15 anos. Acusação: ataque à democracia. Porque subiram no carro de som lá e criticaram o Maduro. Você está gordo demais. Pronto, é o suficiente para torná-los inelegíveis. E mesmo assim, a Maria Corina pegou lá o tal de Edmundo, você nunca ouviu ele falando, uma pessoa bem... uma certa idade, mais, tá? E acabou arrastando multidões pela Venezuela e depois chegou a essa conclusão, porque com 70% do apurado, deu pane no sistema eleitoral da Venezuela. Deu pane, né, entre aspas, né? E daí ficou aquela... Ora, o Maduro tem que apresentar os boletins de urna. E não apresentou, obviamente. Por que é o boletim de urna? Não é aquela tripa apenas que você, quando vai votar, vê fixado lá depois de 17 horas, lá na tua sessão eleitoral. Era o voto dentro da urna também. Tá. Então, essa confusão toda, o Maduro consultou a sua Suprema Corte Eleitoral, por unanimidade, tá tudo legal. Tá tudo legal, tá? E daí, então, o mundo civilizado não reconheceu a vitória do Maduro. O Brasil reconheceu. Reconheceu porque o Lula mandou uma embaixadora, né, lá
para a posse do Maduro. Agora aqui, qual o problema você pedir mais uma barreira de garantia eleitoral? Porque eu aprendi desde cedo, né? Eu estava nativa no Exército, ainda que democracia não tem preço. E a alma da democracia é o voto. Então, se tem alguma desconfiança, por que não acabar com essa desconfiança? Entendi. Pode ser até que não haja nada, pode. Agora, por que não acabar com a desconfiança? O Exército não fez uma busca forte no final de 2022 por algum tipo de falha? Olha só, o Exército, vamos falar Forças Armadas, tá? Tá. Eles não se intrometeram no processo eleitoral, Tá. como alguns acham aí. O ministro Barroso era presidente do TSE. Então ele resolveu criar uma comissão de transparência eleitoral. Tá. Botou várias instituições lá, entre elas Forças Armadas. Quando fez isso, chamei o ministro da Defesa e falei, olha, já que nós estamos lá, nós temos um comando de defesa cibernética, umas 200 pessoas que são hack, né? Tá, Todo mundo tem isso aí. Vamos botar o pessoal para colaborar com o TSE. Mas fomos boicotados em tudo quanto é lugar. Foi isso aí que originou Exato. lá o inquérito 1361? Não. Não foi esse? Aí é outra história. Tá bom. Mas tá bom. Mas é bacana a história dele. Tá. É bacana. Mas vamos nele já? Tá. Vamos. É porque assim, esse lance por que eu tô falando assim? Eu vi, acho que é o Cid que fala que o general Paulo Sérgio, que estava de frente de uma força-tarefa, eu acho, para ver se tinha fraude nas urnas e tudo mais, o cara tava procurando e não achou. Mas não tem problema nenhum procurar. É para colaborar. Agora, reparou que o Cid sabe de tudo? Ele nunca participou da reunião minha com os generais. A rara vez que ele participava, quando era uma reunião aberta. Com os generais, com ministros setoriais, não participava de nada. Agora, ele foi... Quando fizeram uma pesca probatória, né? O Fish Expedition, o telefone dele, acharam ali a questão de fraude de vacina. E em depoimento, a esposa dele confirmou que a fraude havia sido feita em Goiânia. Então, em cima daquilo, uma punição para a esposa e para a filha, ele ficou abalado e, no meu entender, foi torturado. A gente psicologicamente, não há pelo dúvida. menos, Na reta final, você nunca viu um juiz participar de um depoimento de um delator. Ele estava lá e ameaçando. Tava lá meio esposa, puto, inclusive. Filha, imaginou? Filho. Você complica a situação. A ameaça Por era, muito- se você não falar a Sim. verdade dessa vez, nós vamos continuar a investigação na tua família. Na família, sim, falou, citou a esposa dele, citou a filha. Tá certo? Eu vi Então isso. aí ele foi cedendo, no meu entender, foi cedendo. Agora, ele fala muita coisa, algumas coisas são verdades que ele fala, mas outras eu fico pensando, como é que esse cara teve conhecimento disso daí, se nem eu estava sabendo? Entendi. Tá? Agora vamos falar, vale a pena, vai ser... Estou gostando de você, queria que a imprensa brasileira tivesse aquela imprensa investigativa para ir para fundo. Tanto é que, quando você perguntou para mim, logo que cheguei aqui, vou perguntar certas coisas. O que eu te respondi? Vai, pô. Vamos embora, pô. Não tem problema aqui, não. Vambora. Pois é. O Cid realmente, assim, a delação do Cid, ela é a base do processo que tá para ti. Acho que dia 25 o STF vai analisar a denúncia para ver se tu vira réu, né? Bem rápido. Aí tu comentou no Twitter, nossa, super rápido e tal. Aqui, ó. Entendi. Mostra perto do rosto aqui que a galera consegue ver. Ó. Isso aí. Dá pra ver, Jean? Entendi. Olha lá aqui. É aqui, ó. Bom, Você pode ver. A PF ficou mais de 2 anos investigando. Se for contar com o inquérito Mãe de Fake News, que está lá no pacotão também, ficaram 6 anos investigando. Deram 15 dias para as razões de defesa, incluindo o carnaval. Tem mais de 100 mil páginas. E tem coisa que eles não entregaram. Essas 100 mil páginas tem muita coisa, não tem nada a ver com o processo. Tem um termo em inglês aí, e quando se usa esse artifício é para embaralhar a defesa, e quando o juiz é bom e o Ministério Público é bom, você encerra o negócio ali mesmo. Fizeram tudo quanto é maldade para atrapalhar a investigação. E você conversa com meus advogados, que tem maior conhecimento do que eu, obviamente, né? Nós temos que ter acesso a toda a documentação que trata do processo. Bom. Quando você fala esse é no o mínimo. telefone, Esse é o mínimo. são 30 e poucos, né, denunciados aí, telefone de meia dúzia. O resto você não tem. Porque se eu pego um extrato do teu telefone, eu não sei, e daí o cara usa esse extrato da forma que bem entender. Sim. Pô, que golpe é esse?
conversando com um cara de Israel, né? Conversa com o cara por aí, falou, que golpe é esse que o Mossad não estava sabendo? Quando há uma tentativa de golpe, não falo nem golpe, né? Tentativa, em poucos minutos o mundo todo fica sabendo. Que golpe é esse que não tinha exército nas ruas, não tinha fuzil e não tinha liderança? Para quem preparou essa armadilha, só não foi perfeito porque eu não estava em Brasília. Você tem dúvida se eu estivesse em Brasília não estaria preso até hoje? Eu acho que estava preso. Até hoje. Agora, foi dia 8. E se fosse dia 15? E se fosse dia 30 de março? Olha, eu passei, me procurou o ministro Zé Múcio, até ele foi no Roda Viva, falou, meados de dezembro, e queria interlocução com os comandantes para fazer a transição. Abrimos as portas. Nomeei 2 ministros, o da Aeronáutica e do Exército. Eu vou nomear ministro e depois tentar dar um golpe? É brincadeira. E outra, o golpe, você pode ver. O povo fica pensando que é fácil, né? Não é fácil dar um golpe. Vamos lá. Porque você tem que estar bem organizado. De dar um golpe. Você tem que estar muito bem organizado e preparar o after day. Com certeza. Como é que fica o dia seguinte? A mesma coisa, você em casa, com a tua sogra em casa, você briga com a tua mulher. Levanta a voz. Valeu demais, amigos, por acompanhar até o final. Sua presença aqui faz toda a diferença. Agora, já aproveita e se inscreve no canal. Deixa o like e comenta o que achou. Ah, e no link aqui embaixo tem um canal oficial do Flow Podcast, que você não pode deixar de conferir. Então, já se inscreve lá também. E não para por aqui. Tem muito mais conteúdo incrível nas nossas playlists com convidados especiais. Dá uma olhada nos outros vídeos e vem com a gente!